Olá, meus queridos, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo a correção da avaliação que a gente fez na quinta-feira, tá? A correção das 5 questões. Espero que seja um vídeo bem rápido, onde eu trago para vocês aqui a forma, né, da resolução de cada uma das questões que a gente trabalhou, né, na semana passada, lá na quinta-feira, tá bom? Então, esse vídeo ele vai ter esse intuito apenas de fazer a correção, tá bom? Também está explanando a forma, digamos, dos distratores que cada questão possui, observando quais eram os itens que os alunos mais marcaram, sejam eles certos ou errados. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão, a grande maioria dos alunos acertou, tá? E ela é bem simples, vou fazer aqui a leitura para vocês. Ó. Um atleta executa uma prova de corrida em 2 etapas. Na primeira etapa, de 800 metros, o atleta executa correndo com velocidade de 2 metros por segundo. O atleta realiza a segunda etapa com velocidade de 4 metros por segundo durante 100 segundos. Desta forma, a velocidade média total nessa corrida é de... Pronto, então nessa questão é uma questão típica de velocidade média. Aí eu expliquei para vocês algo claro, que a velocidade média ela tem essa ideia de ser calculado pelo ΔS dividido pelo ΔT. Nesse caso, devemos levar em consideração que nós precisamos da distância total e do tempo total. Então vamos lá. Primeiramente, buscar em cada etapa o que é que é oferecido. Tá? Então vamos lá. A primeira etapa nos oferece o seguinte. Ó. A primeira etapa realiza 800 metros, tá? Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, se você tem a distância e você tem a velocidade, você pode encontrar o tempo simplesmente fazendo, né, a divisão da distância pela velocidade, encontrando aqui um tempo de 400 segundos, ok? Então, você tem aí na primeira etapa um tempo gasto de 400 segundos. A segunda etapa, ela traz o seguinte, o atleta realiza a segunda etapa com velocidade de 4 metros por segundo durante 100 segundos. Então, quando ele oferece a distância e o tempo, você pode calcular dessa forma o deslocamento que ele teve nessa segunda etapa. Tá? Então, observando aqui, nós temos 800 metros da primeira etapa mais 400 metros da segunda etapa. Isso totaliza uma distância de 1.200 metros. Então, foi a distância total que o atleta percorreu. Tá? E na primeira etapa você tem aqui um tempo de 400 segundos, tá? E um tempo na segunda etapa de 100 segundos, tá? Totalizando aí 500 segundos no total. Dessa forma, a velocidade média, né, vai ser esses 1.200, que foi a distância total que ele percorreu, tá? Os 800 da primeira etapa mais os 400 da segunda, dividido pelo tempo total, que foi exatamente de 100 segundos da segunda etapa mais 400 da primeira, totalizando aqui 500. Então, fazendo de maneira bem simples, tá? 1.200 dividido por 500, nós temos aqui 2,4 metros por segundo, tá? Esse é o item correto da questão, tá? Questão 2. Questão 2 é extremamente simples. Essa questão, talvez essa e a próxima, sejam das mais simples da prova. E ela traz o seguinte, questão de equação horária da posição, função horária da posição. Diz o seguinte, uma partícula descreve um movimento com velocidade constante e tem sua posição dada a partir da função 8 mais 5t. Tá? Então, essa é a função horária da posição dessa partícula. O SI significa que as unidades dessa função estão de acordo com os padrões, tá, do Sistema Internacional de Unidades, com a posição dada em metros, o tempo dado em segundos e a velocidade em metros por segundo. Aí ele diz o seguinte, a partir dessa função, podemos determinar que o instante t em que a partícula alcança a posição de 213 metros é de quanto? Vamos lá. Questão bem simples. Tu vai fazer o quê? Tu vai encontrar o t, tu vai encontrar o valorzinho desse t que tem aí na função, substituindo o 213 lá na função horária da posição. Então, está aqui a função horária. O que tu vai fazer é encontrar esse valor de t aqui. Então, tu precisa do S, da posição. Qual é a posição instantânea? Posição 213. Substituindo, nós temos aí 213 igual a 8 mais 5t. Dessa forma, né, para encontrar o valor de t, você vai ter que isolar. Então, olha o 8 aqui, veio para o primeiro membro, né, subtraiu 8 dos dois lados da equação. Você encontrou que 5t é igual a 205. Então, se nós temos isso, então acontece que o t será 205 sobre 5, tá? Perdão, aqui, tem um 8 aqui, mas é um 5, tá? 205 dividido por 5, tá? Portanto, nós vamos ter aí um tempo de
41 segundos, ok? Então, esse é o tempo que ele precisa para alcançar a posição de 213 metros, tá? Questão extremamente simples, extremamente rápida também. Assim como essa próxima questão. Olha essa questão com ela é ainda mais simples. Ela é uma questão de função horária da velocidade, tá? E ela diz o seguinte: eu tenho uma locomotiva que está se movendo sobre os trilhos de uma ferrovia, com a sua velocidade dada a partir da função v igual a 20 menos 0,5t. A partir da análise da função, pode-se afirmar que, no instante 40 segundos, a locomotiva irá assumir o quê? Uma velocidade de 40 metros por segundo, velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, ela vai parar, uma velocidade de 40 km por hora, ou irá reduzir sua velocidade pela metade. Vamos lá. Questão também extremamente simples. Tudo que tu vai fazer nesse caso, já que ele quer saber o que vai acontecer com a velocidade da locomotiva, né? Você percebe que todos os itens falam sobre a velocidade dela, já que ela oferece o tempo. Então, tu vai substituir, né, na função horária da velocidade o instante de tempo 40 segundos lá no t. E aí a questão já se resolve de maneira bem simples, tá? O tempo vai ser 40 segundos, tá? Fazendo aqui, ó, 40 vezes 0,5, você tem 20. Então, 20 menos 20, 0 metros por segundo, tá? Ou seja, esse segundo item aqui, ó, que diz que a velocidade assumida pela locomotiva será de 0 metros por segundo, ou seja, ela vai parar, ok? Questão extremamente simples e rápida. Próxima questão. Ela traz o seguinte, olha só. Um objeto é acelerado no espaço a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0, considerando uma posição inicial, S0, de 4 metros e acelerando 4 metros por segundo ao quadrado. Com base nos dados e utilizando a equação horária dos espaços, tá? A questão ela já é bem clara, que você tem que usar, nesse caso, a equação horária dos espaços. Em 1 minuto, o objeto irá percorrer a distância de quanto? Essa questão ela teve alguns distratores, tá? Muitos alunos eles acabaram vacilando nessa questão, nessa parte de substituir o tempo. Se você substituir o valor de 1 aqui, você vai ter um resultado diferente, tá? Você vai ter um resultado diferente que, inclusive, está nas alternativas, tá? Então, essa questão ela é bem tranquila. Tudo que você vai fazer é substituir o tempo de 1 minuto, só que 1 minuto em segundos, tá? Que equivale a 60 segundos, tá? Então, de maneira bem rápida, você substitui. Olha só, posição inicial 4 metros, aqui está. Velocidade inicial vezes tempo, ó, ele disse aqui que o objeto ele parte do repouso, então 0 vezes 60, né? Esse termo vai zerar. E eu tenho aqui, ó, a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, tu tem 4 vezes 60 ao quadrado dividido por 2. Que aí tu vai ter, ó, 4 vezes 3.600, né? 60 ao quadrado sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3.600 dá 7.200. Então, tu tem 4 mais 7.200, portanto, a resposta 7.204 metros, tá? Esse item aqui. Professor, qual era a outra forma de você resolver a questão? Bom, não tem outra forma, tá? Mas considerando, se você substituir o tempo errado aqui, ó, tu teria o 1 aqui, ó. Tem alguns alunos que podem ter feito dessa maneira. E aí fazendo, né? 1 ao quadrado vezes 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 mais 4, 6, tá? Que, digamos, seria o distrator direto dessa questão. Tá? Muitos alunos podem ter substituído dessa forma, tá? Ou mesmo, tá, ter feito diferente, ter, digamos, feito 4 vezes 60 sem elevar ao quadrado, né? 4 vezes 60, 240, dividido por 2 dá 120, mais 4, 124. Então, existe essa outra possibilidade de distrator nessa questão. Uma questão ainda extremamente simples. Quinta e última questão, ela traz o seguinte problema. Olha só, um automóvel entra em um túnel com velocidade de 20 metros por segundo e percorre de forma acelerada com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Sendo 78 metros o comprimento do túnel, qual a velocidade do automóvel ao sair do túnel? Então, olha só, ainda dá uma dica aqui para você. Ó. Use Torricelli. Bom, se eu não tivesse dado essa dica na questão, você ainda assim iria
lembrar que você deveria usar a Torricelli nessa questão pelo simples fato da questão ela não oferecer o tempo, né? E nem sequer mencionar o tempo. Digamos, ela não precisa em que instante, ela não está solicitando o instante de tempo. Então, só por aí você já poderia deduzir que você iria recorrer à equação de Torricelli para resolver esse item. Tá? Então, de maneira bem rápida, a gente usa Torricelli para encontrar o valor dessa velocidade final, ou seja, a velocidade com que ele sai do túnel. E aí você tem a velocidade inicial, que é 20, tá? Você tem aqui 2 vezes a aceleração, que é 4, e a distância do túnel, né, o comprimento do túnel, 78 metros. Então, substituindo tudo de maneira bem ágil, você tem que a velocidade ao quadrado é 20 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 78. Então, ó, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 4, 6, 6 vezes 78, perdão, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 78, 624, tá? Perdão aí pelo deslize. Então, você tem 624 mais 400, você tem aí 1024. Alguns alunos pararam por aí e acabaram marcando esse item, tá? Esse item distrator, tá? Que a velocidade poderia ser 1024. Muitos alunos se esquecem desse detalhe da equação de Torricelli, onde precisa extrair a raiz quadrada dessa velocidade. Então, fazendo aí a raiz quadrada dos dois lados da equação, você tem que o V será o valor da raiz quadrada de 1024, portanto, você tem aí a velocidade de 32 metros por segundo, que é a velocidade final do automóvel ao abandonar o túnel. Tá? Então, questões aí, gente, extremamente simples, uma prova bem simples, bem rápida. Muitos alunos tiraram nota máxima, tá? Parabenizo a esses alunos que tiraram nota máxima. Parabenizo também a quem chegou perto, né? Que errou talvez 1 ou 2 questões. Tá? Não mais, gente, é isso, tá? O vídeo de hoje ele encerra por aqui, ele foi bem simples, só para explicar essa resolução para vocês, tá? Então deixa aí seu like, um forte abraço e até a próxima. Valeu!